Na verdade, o silêncio é tão importante, sabia? Por vezes, quando a gente chega na casa espírita, a gente vem à busca. Tá melhor? Tá sabendo? A gente chega na casa espírita, nós viemos por causa da dor, né? Nesses anos de doutrina espírita, já vão mais de 20 anos, eu só conheço 2 pessoas que chegaram à doutrina espírita sem ser pela dor. A maioria chega pela dor. Hoje em dia, principalmente as morais. Por vezes a gente chega na casa espírita buscando ajuda para ajudar alguém lá da nossa casa, do nosso convívio pessoal, da nossa vida pessoal. Mas tudo isso não importa. Porque se somos nós que estamos aqui, o importante é para nós. Nós não viemos buscar ajuda para o outro. Porque como eu vou resolver minha vida lá fora, buscar essa cura, se eu não me curo primeiro? Tem que começar comigo. Por isso que é tão importante quando a gente chega à casa espírita, nós nos desligarmos lá de fora. E nesse momento em que eu chego aqui, a busca, seja no que for, a espiritualidade me recebe com tanto carinho. Esse ambiente aqui, durante horas antes, foi preparado para receber cada um de nós dentro da sua peculiaridade, dentro das nossas necessidades. Eles sabiam quem ia conseguir vencer as barreiras e chegar até aqui. Porque é tão difícil, depois de um dia de trabalho, das atribulações, a gente encontrar um tempinho para Deus. Infelizmente, a gente só encontra quando a dor bate na nossa porta. Então, vamos aproveitar. Trabalhadores e assistidos, vamos aproveitar plenamente esses momentos, porque o tempo é único, ele urge. E esse tempo, esse momento, ele não volta mais. Deixemos tudo mais lá fora e nos concentremos aqui, agora, no presente, porque ele é um presente. Betsaida era um bairro da Galileia, um bairro como a gente vê aqui em Santos, né? E esse bairro era um bairro próximo ao Grande Lago, assim como existiam tantos outros, como Guedara, Cafarnaum. Mas em Betsaida havia uma comunidade que eles chamavam de Igreja dos Pescadores. Foi nesse local que Jesus caminhou durante um bom tempo. Depois de haver arregimentado os discípulos, ele os levou até lá e antes de iniciar o seu processo de levar a boa nova às pessoas, ele ficou um tempo nessa comunidade dos pescadores e era lá que ele, sempre ao final do dia, sentava junto a eles e os esclarecia. Os discípulos eram homens como nós, cheios de deficiências. Eu particularmente acho que Pedro é igualzinho a gente. Vive caindo e vive levantando, vive caindo e vive levantando. Cada um dentro do seu mundo. Então hoje a gente vai chamar a atenção sobre um deles. Aquele que nós conhecemos pelo nome de Mateus, que lá no livro sagrado, na Bíblia, ele é chamado de Levi. Levi era um deles que tinha muita cultura. Não era só ele, mas ele era muito letrado. Ele era muito inteligente. E ele era, como nós sabemos, cobrador de impostos. Então ele era já colocado de lado pela própria comunidade que ele vivia, pelos próprios irmãos, né, do mundo dele, seus patrícios. E Levi, como ele gostava muito de ler, ele já havia lido sobre Buda, porque Buda é anterior a Jesus, bem anterior. E ele, quando leu sobre Buda, ele ficou encantado. Uma pessoa que havia largado tudo, uma vida maravilhosa, e depois levar a palavra da verdade para as pessoas, levar a cura. Então ele vivia sonhando com essa situação de ajudar as pessoas. Mas o tempo foi passando, as necessidades da vida, da sobrevivência, como acontece
todos nós foi chegando, e ele tornou-se cobrador de impostos. Podemos fazer uma parte aí que o Império Romano era muito inteligente. Até hoje, táticas deles são usadas no nosso dia a dia, de tão inteligentes que eles eram. Então, eles pegavam os cobradores de impostos, para montar um grupo de cobradores de impostos, eles faziam uma licitação e eles passavam meio que por um concurso. Aqueles que conseguissem se tornavam cobrador de impostos, mas pessoas do próprio povo conquistado. Vejam a inteligência. Eram os próprios patrícios, o próprio povo que estava escravizado. E aí o Império Romano, vamos supor, ele queria de cada pessoa, cada família, um talento, uma determinada quantia, vamos supor que fosse 100 reais. Mas o cobrador podia cobrar o que ele quisesse. O que ele cobrasse a mais era dele. E era por isso que eles eram odiados pelo povo. Por isso que eram colocados de lado, porque eles eram considerados traidores do povo. Zaqueu, Mateus e assim como tantos outros. E Zaqueu fazia parte desse grupo. Mas num dia quente, quando eles sentaram à porta de uma casa com a sua mesinha e o seu banquetinho e começaram a chamar as pessoas para cobrar impostos, e aquele homem, de rara beleza, iluminado, embado em luz, se aproximou dele e disse: Levi, vem comigo. Ele não hesitou. A energia, a envergadura moral de Jesus o envolveu de tal maneira que ele largou tudo e seguiu Jesus. E a partir daí sua vida era outra. Ouvindo aquelas ideias de Jesus, porque Jesus, ele foi uma lufada de ar fresco num mundo de opressão. Era um Deus caprichoso, violento e arbitrário, que beneficiava uns e não beneficiava outros. Existiam até aquelas pessoas que, dependendo da profissão e do defeito físico, nem entrar no templo podiam. Que Deus é esse de justiça e bondade que ajuda um e não ajuda outro? Quando Jesus chegou, e a ideia dele, como é até hoje, é para todos. A doutrina dele é para todos, não é para aquele nem para este. E os judeus achavam que eles eram um povo escolhido. Realmente eles são o primeiro povo monoteísta do planeta, o primeiro povo que acredita num Deus único. Mas ser escolhido, assim como estar aqui na noite de hoje, implica em responsabilidade. É um presente que nós recebemos e uma responsabilidade também. Então, quando Jesus chegou, ampliou esse mundo deles e o mundo de Mateus também. Ele começou a sonhar em ser como Jesus. Porque Jesus dizia: vós sois deuses, podeis fazer isso e muito mais, sois iguais a mim. E Mateus, com aquilo, ficava pensando e imaginando que ele poderia também fazer grandes coisas. Nós também sonhamos com grandes coisas, não é verdade? Quando a gente vai caminhando, a gente fica sonhando em fazer muito mais, principalmente dentro da doutrina espírita. Então, Mateus, nesses sonhos, aurindo todo o conhecimento que Jesus passava para ele, sonhava com a grande oportunidade. Então, certo dia, ele estava vindo de uma determinada localidade, dentro de Betsaida, e ele saindo de lá, ele estava no caminho a pensar que logo ele encontraria Jesus e os amigos. Até que ele avistou uma pequena casa. A casa, ela era muito pobre, e as pessoas naquela época eram reconhecidas. Eu não ia acender isso, tá bom? Então, as pessoas eram reconhecidas pela vestimenta e pela moradia onde estava. Então, o cobrador de impostos usava uma determinada roupa. Conforme o nível da sociedade ia aumentando, eles iam se vestir. E ele notou que era uma casa muito humilde. Mas o que lhe chamou a atenção foi a balbúrdia que estava fora da casa. Uma confusão, uma gritaria. Na gritaria, a mulher árabe tem isso. Quando está acontecendo algo, ela se autoflagela. Meu marido é neto de sírio, então elas, diante de uma situação de muita dor, elas se batem.
Então ele ficou observando e pensou, deve estar acontecendo algo muito difícil. E mesmo receoso por conta da roupa que usava, ele seguiu até a casa. Lá chegando, as mulheres logo na porta o observaram e ficaram com medo. O que esse cobrador de impostos quer aqui? Mas ele foi pedindo silêncio e foi entrando. Logo na entrada, no fundo da sala, ele percebeu um pequeno catre, onde ali jazia uma criatura que não dava para definir se era uma mulher ou uma criança. E ele se aproximou de um homem que parecia ser o patriarca da casa e lhe perguntou: eu posso ajudar em alguma coisa? O homem só ficou olhando para ele e ele reforçou a pergunta: eu posso ajudar? Vocês estão precisando de algo? Chamou a atenção o gemido da criança. Então ele se aproximou. Ele chegou perto e, olhando para aquela criatura que ali gemia em sofrimento, ele pensou: bem que Jesus podia estar aqui. Bem que Jesus podia estar aqui para ajudar, porque ele já havia visto tantas coisas. Mas naquele momento também ele sentiu um envolvimento de luz, uma força tão grande, que ele sentou-se ao lado da cama, colocou a mão, que era uma criança, e disse: fica curado em nome de Deus. Naquele momento a criatura se mexe ali e ele sente mais a força da vontade de curar. Então ele coloca a mão e repete: fica curado em nome de Deus. Novamente a criança geme e ele fala pela terceira vez com mais imposição: fica curado em nome do Senhor Jesus. Então a criança dá um suspiro e morre. Imagina como Mateus se sentiu. Na hora ele pensou: bom, agora me matam, né? Cobrador de impostos, invadiu a residência do outro, é agora. Na hora ele sentiu um medo absurdo. Então ele levantou e foi indo para trás. Agora eu morro. Foi indo para trás. Ele não acreditava, ele tinha pedido tanto, ele sentiu a energia de Jesus e a criança morre. Nisso o patriarca, para surpresa de Mateus, se aproxima dele, segura as mãos dele e beija. Agradeço-te, enviado de Deus. Obrigado, foi Deus que te enviou aqui para libertar o meu menino. Ele ficou chocado, acabou sentando-se no chão e depois de se recuperar, ele ouviu a história. Era um menino de 12 anos. Ele havia nascido cego, surdo, ele não falava, provavelmente o que seria hoje uma paralisia cerebral grave. Ele tinha problemas gástricos. Ele tinha vários outros detalhes e febres e feridas pelo corpo que o deixavam numa situação de dor horrível. A família, o pouco que tinha, havia gasto com vários médicos que tinham as suas limitações na época, sem conseguir resolver a situação. E cada vez que ele ficava doente, ele ficava pior, com mais febre. E eles oravam para que Deus o levasse, mas ele parecia forte demais, se recuperava e continuava vivo. E ele já estava naquela agonia há 12 anos, e a família desesperada. A chegada de Mateus o fez se libertar daquela situação, e também libertou a família de ver tanto sofrimento. Mas aquilo ficou na sua mente. Ele achava que ser curado era ser liberto de todas as dores. Era o menino levantar e andar, voltar a viver normalmente, igual a todas as crianças. E agora a criança havia morrido. Cheio de conjecturas, ele sai da casa e vai em direção à igreja dos pescadores, porque naquele momento ele só pensa em receber orientações de Jesus. Lá ele chega, eles já o estão aguardando, era o único que se atrasaram. Ele senta ao fundo, mas ele percebe o olhar de Jesus pousado sobre ele. Eles fazem a prece, Pedro fala alguma coisa sobre uma escritura que Tiago havia lido, um pedaço da escritura, e depois Jesus, olhando para Mateus, fica esperando, porque sempre um questionava. Ele levanta e pergunta: mestre,
o que é ter saúde? O que é a cura? E Jesus então lhe diz: Mateus, vocês ainda estão muito longe de entender o que seja a cura. A cura é a saúde integral do corpo e do espírito. Mas ainda vai demorar muito tempo para que vocês assimilem realmente o que isso significa. Diga-me, quando vês uma casa pegando fogo, o que salvas primeiro? As mesas, as cadeiras, os talheres ou as pessoas que estão lá dentro? Então Mateus, sorrindo, lhe responde: Ora, Jesus, nós salvamos as pessoas, sim, porque são as que mais importam. Tu pensas que existe o acaso de ter chegado até aquela casa, mas na verdade tu foste enviado até lá para ajudar aquele espírito que, por ter os compromissos que tem, estava preso àquele corpo, com medo de ir de onde ele veio, porque ele era muito devedor. Só que havia chegado a hora dele continuar caminhando, porque Deus é justo. Então tu foste um instrumento, foste levado até lá. Na verdade, Mateus, ninguém cura ninguém. O que nós podemos fazer é oferecer ao outro condições dele buscar no manancial do Espírito, que foi criado são e não doente, as forças necessárias para reverter qualquer situação. Mateus então ouve aquela explicação e entende parcialmente que as palavras de Jesus eram muito complexas, mas sente o coração mais aliviado por não ter atrapalhado e sim ajudado a situação daquela família. E realmente Mateus tornou-se grande. Existem grandes coisas sobre ele. Ele curou muito, ajudou muito, peregrinou muito e levou muito a palavra de Deus e a boa nova a tantos que sofriam. Esse relato se encontra na íntegra no livro Ave Luz, João Nunes Maia, Shaolin Espírito. São várias histórias sobre os discípulos e essa sempre me chamou muita atenção, principalmente essa frase: na verdade, ninguém cura ninguém. O que nós podemos fazer é oferecer ao outro condições de buscar no manancial do Espírito, que foi criado são e não doente, a verdadeira cura, a verdadeira condição de reverter situações de dor. E isso é tão importante, porque na doutrina espírita nós aprendemos que somos criados simples e ignorantes. Conforme nós vamos evoluindo até chegar à forma humana, humanoide, nós começamos a exercer o que nós chamamos de livre-arbítrio. E é aí que começam os grandes problemas das nossas existências. Porque nós começamos a tomar as rédeas da nossa vida. Começamos a fazer opção. E se nós estamos vivenciando momentos de dor, nós fizemos opções certas, corretas, direitas? Infelizmente não. Durante um tempo, quando o espírito começa a desenvolver essa individualidade, ele vai andando que nem um rolo compressor. Ele sai fazendo tudo o que ele quer. Aliás, tem muita gente que faz isso, né? E usa exatamente essa frase: eu só faço o que eu quero. E isso, eu só faço o que eu quero, significa, não importa se eu vou prejudicar esse, aquele ou aquele outro, eu preciso ser feliz. Como se a felicidade estivesse dissociada da felicidade do outro. Afinal, nós somos irmãos e filhos da criação. Então, estamos indelevelmente ligados por essa conexão divina, filhos de Deus com o nosso irmão maior Jesus. Mas durante esse caminhar, nós vamos indo alheios à nossa participação nesse contexto. Até que chega um ponto, porque o mal, ele vai indo, ele cansa, ele é cansativo. Você não tem retorno. Enquanto você está à busca de algo, isso nós vemos nas mediúnicas, né? Você vai levando, daqui a pouco você vê que não existe um alimento que a gente chama de feedback, um retorno. Isso só acontece com a caridade, por isso fora da caridade não há salvação.
quando você começa a realmente exercer um amor na sua forma mais plena, observando o outro e conseguindo se enxergar nele. Então, quando a gente chega nesse ponto, dá como que um clique na gente. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec conjectura a espiritualidade. Onde estão escritas as leis divinas? E eles são incisivos na resposta: na consciência. Criados simples e ignorantes e com as leis divinas aqui. E fala a verdade. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente não sabe que é errado. Vai dizer que a gente não sabe. É óbvio. Mas naquele momento, nós meio que estamos nem aí com tudo. Até que a gente chega naquele ponto que a gente começa a observar e se aperceber nesse contexto. E quer uma vida diferente. E aí nós entramos naquele processo chamado remorso, que é muito perigoso. Porque ou você fica estagnado, né? Ou você fica estagnado, paradinho. É aquela pessoa que fica: por que eu fiz isso? Ai, eu não devia ter feito. Ai, por que eu fiz? Ou senão, por que eu não fiz? Eu podia ter ajudado, podia ter estendido a mão, podia não ter deixado a situação mais complicada. Por que eu não fiz? E isso, você fica perdido ali, isso é produtivo? É útil de alguma forma? É uma cura para nós? É óbvio que não. Eu já fiz, já está feito. Eu vou olhar para frente. Porque como nós falamos no início, o que nós temos hoje? É o presente. Todo dia, quando abrimos os nossos olhos, é um livro aberto, escrito em branco, não tem nada, está em branco. Naquele dia, o que eu não fiz no dia anterior, eu posso realizar no dia seguinte. Eu posso escolher determinadas situações que vão me levar a sair desse estágio de remorso estagnante, inútil, improdutivo, que não me leva a nada. Depois que eu saio desse estágio, eu continuo caminhando. Aí eu começo a me descobrir como ser filho de Deus, que nasceu para ser feliz, que nasceu para grandes realizações, e aí eu vou caminhando, até que eu chego num momento exatamente como esse, em que eu me dou o direito de não assistir novela, eu passo o dia inteiro cansado, trabalhando, mas tem algo que não cai direito, e aí eu abro espaço na minha existência e digo: hoje eu vou na casa espírita. Eu vou porque eu preciso me abastecer. Eu preciso estar aqui nesses momentos e aprender a unir algum conhecimento. Porque eu quero mudar. E eu só faço isso por quê? Porque eu estou sofrendo. Que algo estava me fustigando. E aí nós voltamos para a nossa historinha da cura. Na verdade, ninguém cura ninguém. O que nós podemos fazer, e a doutrina espírita faz isso brilhantemente, é receber a cada um de nós sem conjecturas. Porque quando chegamos para um atendimento fraterno, ninguém pergunta para você: de que religião você vem? Não é isso. Você é recebido de braços abertos, porque essa é a nossa orientação da espiritualidade. Aliás, é uma religião que tem uma abertura tão grande que nós conseguimos olhar todas as religiões e ver a importância de cada uma delas. De uma porta aberta numa esquina, há muitas moradas na casa de meu pai. E essa frase pode ser usada para tudo. Dependendo da sua necessidade, é onde você vai buscar. Só que a doutrina espírita é um manancial de autoconhecimento. Então você está aprendendo para trabalhar algo que em outras religiões não é tão falado, que é a chamada reforma íntima, que é a mudança interior. Então por isso que no início nós falamos: eu estou aqui porque estou com problemas em casa, mas para resolver lá, quem que tem que melhorar? É a gente. Jesus dizia que o reino dos céus ele iria ser construído no imo do coração de cada um. Porque o reino dos céus existe dentro de nós.
mas nós temos que ir buscá-lo. E vamos buscá-lo através da nossa mudança interior, da nossa mudança de conduta no dia a dia, de começarmos a nos observar mais. Até no Evangelho tem a parte, eu sempre me perco nos capítulos, perdão, mas tem a parte que eu adoro os textos de Santo Agostinho, quando ele coloca, conhece-te a ti mesmo. E aí ele conta um treino que ele fazia. Quando ele ia dormir, ele fechava os olhos e começava a rememorar cada detalhe do dia dele. Ele diz que no início era difícil, mas depois ele começou a ficar fácil, porque o cérebro ele pode ser treinado, então ele começou a se lembrar. E sobre isso ele começou a reforma íntima. E ter muita coragem também, porque assumir a maledicência, a inveja, o ciúme, a falta de perdão é muito difícil. Temos que começar a nos olhar, assumir, nos perdoar, que é algo também muito difícil, aprender a se perdoar, né? Dizer, bom, agora é bola para frente, né? Pé na tábua, como o pai dizia, seguindo, tomando, como dizia Jesus, o nosso arado, sem olhar mais para trás, seguir em frente, fazendo o nosso melhor e ter a certeza que nós nascemos para ser felizes. Quando nós tomamos essa decisão de receber essa cura que inicia-se sempre dentro de nós e da nossa disposição e dessa potencialidade que todos nós temos no nosso espírito, que se chama vontade, gente, a espiritualidade que está aqui agora, porque a gente sente diferença, não sente? A gente vem atribulado lá de fora, quando a gente passa pela porta, a gente não sente a diferença de vibração? Ai, graças a Deus eu cheguei, estou melhor. Este ambiente foi preparado, mas será que eu também não posso preparar a minha casa? Com as minhas atitudes melhores, amando mais a família que Deus me deu? Uma coisa que a espiritualidade fala muito, né, nos livros que nos chegam, é que nós reclamamos demais. Passamos muito tempo pedindo essa existência para nos libertar de coisas que nos incomodam. Quando chega aqui a gente diz, ai, não aguento mais, preferia estar morto, preferia estar em outro lugar, não queria conviver com essas pessoas, sendo que essas pessoas é que vão me burilar para que eu possa conseguir descobrir em mim potencialidades e conseguir caminhar. Então, que nos lembremos do nosso Evangelho no lar, das nossas preces diárias, da nossa necessidade de mudança e dessa historinha, dessa crônica que nos chega da espiritualidade, que é muito interessante se nós prestarmos atenção. Diferente do nosso conceito de cura, porque infelizmente quando a gente vem buscar a cura, a gente quer para ontem, né? A gente não quer esperar, não. Quando a gente vem buscar, a gente quer a resolução do nosso problema. E a espiritualidade, ela vai fazer uma porcentagem enorme, o máximo que eles puderem. Mas a parte maior tem que ser nossa. Tem que haver o nosso comprometimento e participação. Se não houver, eu vou ficar dando voltas. Então eu chego à casa espírita ou em qualquer lugar, almejo ajuda, me ajuda. O outro te ajuda, você caminha, daqui a pouco você se afasta, porque a situação melhora. Aí vai piorando, você retorna, então você fica num ciclo vicioso. E é isso que nós precisamos quebrar. Amar muito, orar muito e confiar. Lembrando que nós estamos nesse momento de transição tão importante, de planeta de provas e expiações para a regeneração. Então vamos nos preparar para o que a espiritualidade chama de uma terra feita de amor. Que assim seja.